filho. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que nós iniciamos a nossa aula magna do curso de Direito da FATEC, dando sequência à palestra que ocorreu pela manhã da professora Sandra Martini. E nesta noite de hoje contaremos com a presença, de nada mais, nada menos do que a professora Paula Sarno, que vem prestigiar o curso de Direito da FATEC, a nossa instituição, aos docentes que nos acompanham, também aos alunos, que estudam por meio dos seus artigos, das suas obras publicadas. Então, é um motivo de grande honra contar aqui nesta noite de hoje com a presença da professora Paula Sarno. Antes de passar a palavra para ela, e eu ainda quero finalizar fazendo algumas considerações, eu vou chamar aqui o nosso diretor acadêmico, o professor Pedro Bispo, para que ele possa fazer também uma apresentação institucional e dar as boas-vindas à nossa professora Paula Sarno. Boa noite a todos e a todas. A Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia tem a honra de recebê-los nessa grandiosa aula magna, idealizada pelo nosso coordenador do curso de Direito, professor Fagner Fraga, que tem desenvolvido ao longo do tempo um excelente trabalho na frente da coordenação do curso de Direito. A FATEC tem essa honra de sempre estar colocando para todos o trabalho que o professor Fagner tem desenvolvido, certo? Com mérito, e o curso de Direito da FATEC de Alagoinhas hoje é considerado como um dos melhores cursos de toda a região, e devemos isso ao trabalho, excelente trabalho do professor Fagner. Gostaríamos de saudar a nossa palestrante de hoje, que é a professora doutora Paula Sarno, que vem nos prestigiar nessa noite, falando sobre as competências adequadas em ações coletivas, Maravilha. Gostaria de pedir desculpas ao professor Fagner pelo o dia de hoje, a aula da manhã com a Sandra Martini, no qual eu não pude estar presente devido a forças maiores, que ela palestrou sobre os limites e possibilidades do direito em tempos transpandêmicos, que eu acredito que tenha perdido uma excelente palestra. E gostaria de saudar também aos nossos professores, aos nossos alunos, e em especial aos novatos, os novos professores e alunos que fazem parte da nossa comunidade FATEC, e falar para todos que a FATEC é uma instituição que ela preza muito pelo um ensino de qualidade, nossa mantenedora, doutora Eva, certo? O nosso mantenedor, doutor Gomes, certo, que nos deixou há pouco tempo, mas a sua esposa, doutora Eva, ela se preocupa muito em a gente levar para toda a comunidade um ensino de qualidade e a gente poder expandir no ensino, pesquisa e na extensão, que é um dos dos grandes objetivos da FATEC, da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia. E, professora, mais uma vez, boas-vindas, e nós nos sentimos bastante felizes em poder prestigiar essa noite de hoje. Professor Fagner, pode conduzir. Obrigado, professor Pedro. Agradeço pelo apoio institucional de sempre. Queria aqui apresentar a professora Paula Sarno, dizer que, em primeiro momento, é um grande prazer reencontrá-la. Estávamos aqui conversando um pouco antes de iniciar o evento, e nós, na verdade, fomos contemporâneos de faculdade, Formamos praticamente na mesma turma, cada um em um turno, Paula pela manhã, eu pela noite, mas desde lá que nós já temos esse contato. Tivemos um privilégio em comum de termos sido alunos do professor Fred Didier na graduação, e também algumas outras coincidências,
E uma grande coincidência que eu tenho que fazer aqui, essa devida reverência, é de reencontrar o orientando, né, que é o nosso professor, Daniel Sodré. Então, com a professora Paula Sarno hoje, eu tenho que agradecer duplamente. Primeiro, pela participação, né, aqui conosco, e também por orientar tão bem um professor que vem se destacando tanto na nossa instituição, que assumiu, né, com toda a garra essa cadeira de processo civil, claro, muito bem orientado, e que com isso permitiu que nós realizássemos aqui esse encontro. Lhe digo que os alunos da FATEC já estavam ansiosos pela sua participação, em razão, né, de toda a sua produção científica, e com isso eu agradeço duplamente. Né? Apresentar a professora Paula Sarno, eu o farei até de uma maneira reduzida, né? Haja vista o seu vasto currículo e a sua vasta produção. Ela, né, que é pós-doutoranda pela UERJ, mestre e doutora em Direito pela UFBA, ela que é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, ela que é professora também da Faculdade Baiana de Direito, também coordenadora de alguns cursos de pós-graduação, também lecionando em vários cursos de pós-graduação em todo o Brasil, além também de ser membro, né, de diversos institutos de direito processual. Então, enriquece muito esse nosso evento, essa aula magna, porque estamos, sim, parafraseando uma professora que ficou entusiasmada quando recebeu, na verdade, as informações das professoras que iriam proferir essas duas palestras, né? Magnas professoras para essa magna aula. Professora Paula, com grande satisfação, eu lhe passo a palavra e fico grato pela sua presença aqui. Oh, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Agradeço ao Daniel pelo convite, eu gosto muito do Daniel, foi sempre um prazer, uma honra muito grande ter ele trabalhando comigo lá no mestrado, no doutorado da UFBA, né, na pós-graduação da UFBA, e é um prazer enorme estar aqui com todos vocês da FATEC, meu primeiro contato com a FATEC, ainda mais compondo uma mesa com o diretor da faculdade, o professor Pedro Bispo, com o coordenador, o Fagner Fraga, que ainda foi praticamente meu colega na graduação. É uma honra imensa, um prazer enorme. Agradeço demais e espero, de alguma forma, contribuir hoje de noite, compartilhando, trocando conhecimentos aqui com os alunos da FATEC, né, e prestigiando esse momento, que é a aula magna da faculdade. Enfim, podemos começar? Já é o momento de início? Maravilha, Fagner. Então, Fagner já deu aqui o start. Vamos lá. Bem, eu propus ao Daniel abordar hoje a questão da competência adequada nas ações coletivas, que é um dos assuntos que eu posso dizer que é dos mais vanguardistas nesse momento, né? De grandíssima importância, ainda mais num contexto, num cenário em que tivemos há pouco tempo manifestação do STJ, do STF sobre o assunto, e temos projetos de lei, 2 projetos de lei de ação civil pública que estão saindo do forno e que estão tratando desse assunto, né, que é um assunto, como disse e repito, de extrema importância para a comunidade jurídica brasileira. Né? Bem, mas assim, inicialmente, né, o que seria exatamente a competência adequada? Né? Quando é que se observa a necessidade de buscar essa competência adequada? Basta a gente pensar que naqueles casos em que a gente tem mais de um órgão abstratamente competente para uma ação, e, portanto, há uma competência concorrente para aquela ação, né? Nesses casos em que a gente tem mais de um órgão abstratamente competente e que, portanto, há uma competência concorrente, deve predominar, no caso concreto, o exercício da jurisdição daquele órgão que tem competência adequada para julgar a causa.
E o que significa dizer que aquele órgão tem competência adequada para julgar a causa? Quando é que ele tem essa competência adequada para julgar a causa? Quando ele é o órgão que está mais próximo do local onde ocorreram os fatos, porque ali vai ser mais fácil a defesa do réu, né? Porque ali vai ser mais simples dar publicidade àquela demanda que muitas vezes diz respeito a toda uma coletividade, né? Na verdade, essa concepção, essa doutrina da competência adequada, ela é muito abordada no contexto da competência internacional. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar nela no âmbito da competência internacional, mas com outro nome, né? Com o nome do Forum Non Convenience. Enfim, no âmbito da competência internacional, né, que é essa limitação da jurisdição brasileira em confronto com a jurisdição de outros países, quando a gente observa que tem mais de um Estado, né, abstratamente competente para julgar uma ação, cabe àquele que vai entrar com a ação escolher qual é o Estado da sua preferência. Né? Por exemplo, foi um fato envolvendo um chileno que aconteceu no Brasil, e se constata que tanto o Chile quanto o Brasil se consideram competentes para aquela ação. Né? É aquele que vai entrar com essa ação que escolhe qual é o foro, né? Nesse caso, o Estado da sua preferência, o Chile ou é o Brasil. Né? E essa escolha, né, do foro do Estado da sua preferência é o chamado fórum shopping. Né? É um direito potestativo do acionante resolver onde é que ele quer ajuizar a sua ação. Ocorre que o Estado que foi escolhido, aquele que foi escolhido, que foi eleito, no caso concreto, ele pode dizer que ele não é o mais adequado ou o mais conveniente para julgar aquela ação. Até porque muitas vezes ele é escolhido de má fé. Ele é escolhido porque ali se sabe que a defesa do réu vai ser mais difícil, por exemplo. Ou que vai ser muito mais complicado o acesso dele à justiça. Né? Ou então se escolhe aquele Estado sem considerar que ele realmente não é o mais adequado para conduzir a ação, porque ali vai ser mais difícil produzir as provas, né? Não foi ali que o fato ocorreu, porque, enfim, e por qualquer outra razão que de alguma forma desconfigure a condição dele, né, de ser o mais apropriado, de ser o mais conveniente, o mais adequado para a julgação. Aí, nesses casos, o Estado escolhido ele pode invocar a doutrina do Fórum Non Convenience, que é reconhecido internacionalmente, e dizer, olha, eu não sou o mais adequado, eu não sou o mais conveniente, né? E extingue o processo para que a parte vá atrás daquele que seja o melhor. Né? E essa questão do Fórum Non Convenience, aqui no Brasil, pelo menos na jurisprudência do STJ, né, vinha encontrando alguma resistência, né? Porque não havia previsão expressa aqui da doutrina do Fórum Non Convenience. Então, não se admitia que o Estado brasileiro simplesmente, do nada, se recusasse a julgar uma ação, dizendo que não era o mais apropriado, o mais adequado. Mesmo assim, a doutrina brasileira insiste, e insiste muito por inspiração do que se vê em outros países. Né? E se fala não só do Fórum Non Convenience, ou da chamada competência adequada, não só nesse contexto internacional, como também no contexto da competência interna. Ou seja, da competência interna dos foros e dos órgãos brasileiros para poder julgar uma ação. Né? Se você entra com uma ação perante um determinado foro, um órgão de um determinado foro, já há quem defenda que aquele órgão daquele foro possa avaliar se ele é o mais adequado, né? Se ele é o mais apropriado, ou se ele não poderia de ofício dizer, não, eu não sou o melhor e manda para outro. Aí a gente vem e se pergunta, poxa, Paula, mas isso não contraria tudo que a gente estudou em termos de competência na doutrina mais tradicional brasileira? Porque o que a gente aprende é que a competência, ela é informada pelos princípios da tipicidade e da indisponibilidade. E de acordo com esses princípios, tipicidade e indisponibilidade, caberia à lei e à Constituição, ao direito objetivo como um todo, né, delimitar a competência dos nossos órgãos aqui no Brasil. E essa competência, uma vez atribuída a um órgão por lei, ela seria intransferível, ela seria indelegável. É a indisponibilidade entrando em cena. Né? Uma lição dada muito com inspiração no Canutilho, com precedentes do STJ, né? E esses princípios da tipicidade e da indisponibilidade sempre foram considerados uma manifestação do próprio princípio do juiz natural. Né? O juiz natural seria esse previamente, né, definido como competente em abstrato na nossa legislação, e dada a competência a ele, ela é intransferível, indelegável, diz. Além disso, a gente tem uma outra dificuldade para falar na competência adequada aqui no Brasil,
que é o fato de que a gente se encontra dentro de um ordenamento jurídico, né, onde existem as chamadas competências absolutas, que são ditas instituídas no interesse público, né, e que elas seriam indisponíveis, que elas não seriam passíveis de modificação, né? E como é que a gente lida com isso? E aquela história de que a competência territorial é em regra relativa, o juiz não pode conhecê-la de ofício, então ele não poderia dizer que aquele foro não é o mais adequado de ofício, porque é caso de competência territorial relativa? Como é que a gente lida com tudo isso? A ideia é jogar isso de lado e inventar uma doutrina totalmente nova? A princípio, a gente não precisa chegar a tanto. A gente já encontra alguns pensadores, inclusive alguns mestrandos, doutorandos, burilando um pouco a possibilidade da reestruturação do nosso sistema de competência, né? Mas não é o que eu estou propondo aqui nesse momento, não chega a tanto. O que eu estou propondo aqui agora, né, não é que a gente esqueça, que a gente deixe completamente de lado esses princípios e regras, mas sim que a gente redimensione eles, que a gente repense um pouco tudo isso, considerando também outros valores, né? E a proposta é, de fato, que a gente parta para uma nova interpretação e boa interpretação das regras de competência, né? Para que a gente possa não ficar somente preso àquilo que o legislador diz que deve ser considerado, né? Ou seja, que o órgão competente é aquele que está em lei, mas que a gente possa buscar também no caso concreto, né, qual é o mais adequado, qual é o mais conveniente, qual é o mais apropriado. Daí o Antônio do Passo Cabral, que tem um livro brilhante, uma tese que ele escreveu, se eu não me engano, da livre docência, ele dizer que isso implica, inclusive, a própria mudança da concepção do que seja um juiz natural, né? Para ele, o juiz natural passa a ser aquele que pode decidir melhor, aquele que melhor pode decidir no caso concreto, né? Ah, tá, entendi. Então, vamos lá, vamos falar de competência adequada aqui no Brasil. Mas de onde eu posso extrair esse princípio da competência adequada? Ele decorre do quê? Qual é o fundamento normativo para ele? Bem, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, ele pode ser extraído da cláusula do devido processo legal, né? Porque um processo, para ser devido, ele tem que ser adequado. E para isso, ele tem que correr perante um órgão que seja adequadamente competente para aquele caso, que seja uma autoridade natural, uma autoridade adequada para conduzir aquele caso. De onde a gente já extrai que ele também é um princípio que a gente pode, né, retirar do próprio juiz natural, né? A autoridade natural e o juiz natural tem que ser aquela que é mais adequada, né? Dentre outros princípios que são invocados pela nossa doutrina, eu não sou a única, né? Eu escrevi um artigo sobre competência adequada há muito tempo atrás, mas depois disso, alguns trabalhos começaram a surgir, o do Guilherme Hartmann, do próprio professor Antônio do Passo Cabral, esse livro dele, ele também tem um artigo sobre o assunto, Gabriela Macedo escreveu sobre isso, o Nelson Neri já tinha um pequeno escrito disso há algum tempo, Fred Zanetti foram os grandes pioneiros, né, na abordagem do assunto, né, o Fred Didier, que eu já soube aqui que vocês leem bastante, né? Então ele também pode ser extraído de outros princípios, como da própria boa-fé, da efetividade, da eficiência, né? Portanto, um processo estatal, para ser considerado devido, tem que ser conduzido por uma autoridade adequadamente competente para tanto, né? E a gente já tem algumas situações na lei brasileira, né, em que a gente não precisa se esforçar muito para identificar campo de atuação para competência adequada. Por exemplo, o artigo 63, parágrafo 3º do CPC. O 63, parágrafo 3º do CPC. De acordo com esse dispositivo, o juiz, ele declara de ofício, ele pode declarar de ofício a ineficácia de uma cláusula abusiva de foro de eleição, né? E quando ele declara de ofício a ineficácia do foro de eleição, daquela cláusula de foro de eleição, ele pode determinar a remessa dos autos, né, para um juízo do foro do domicílio do réu. E o Nelson Neri, não fui eu, foi o Nelson Neri que diz que esse dispositivo é uma manifestação do fórum non conveniens internamente, ou da competência adequada. Por quê? Porque, parem e pensem, as partes, elas escolhem, por uma cláusula contratual, o foro competente para o seu caso. Um exercício de fórum shopping, né? Elas escolhem, elas elegem, né, mediante negócio,
qual o foro competente, o foro por elas eleito para a causa. Mas a lei vem e diz que o juízo concretamente escolhido pelas partes, ele pode, de ofício dizer que aquela escolha é abusiva e é prejudicial ao acesso da parte que seja hipossuficiente à justiça, como um consumidor, pode ser, por exemplo. Então, o juiz, de ofício, pode dizer que aquela escolha é abusiva, né, e que aquele foro não vai garantir um acesso efetivo à justiça para uma das partes e, por isso, declarar sua incompetência e remeter os autos para o foro do domicílio do réu. É um reconhecimento de competência e incompetência, né, por falta de adequação no caso concreto. Um outro exemplo é o 516, parágrafo único do CPC. O 516, parágrafo único do CPC é aquele dispositivo com base no qual a gente fala da itinerância da execução. Imagino que vocês talvez lembrem. Mas vejam, esse dispositivo, de acordo com esse dispositivo, né, quando é escolhido um determinado foro para a fase de execução, a fase de cumprimento de sentença, se naquele foro já tiverem sido expropriados todos os bens disponíveis do devedor, né, e ele tiver deixado de ser o mais conveniente, o mais apropriado, porque, enfim, todo o patrimônio do devedor que estava disponível ali já foi expropriado, né? Se houver outro foro onde ele ainda tenha bens expropriáveis, esse outro foro vai se colocar como mais conveniente. Né? Então, se admite a possibilidade do processo ser transferido de um foro para o outro, em nome da efetividade da jurisdição, porque aquele outro tornou-se, no caso concreto, mais adequado, porque lá você ainda tem o que executar. Outro exemplo é a da produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas, que está muito bem regulamentada no CPC de 2015, ela prevê que o foro competente para ela é o do juízo do local onde deve ser produzida a prova ou do local do domicílio do réu. Então, vejam, competência concorrente. Ou é o local em que a prova vai ser produzida ou é o local do domicílio do réu. Mas vejam, muito dificilmente o foro do domicílio do réu vai ser adequado para uma ação como essa. Né? Porque, provavelmente, a prova vai ser produzida em outro lugar, né? Então, a prova, se for uma prova pericial, vai ser no lugar onde estão os vestígios ou a coisa a ser periciada, que não necessariamente é o foro do domicílio do réu, né? As testemunhas não necessariamente estarão no foro do domicílio dele. Então, se o local onde a prova tiver que ser produzida não é o foro do domicílio do réu, você vai propor essa ação no foro do domicílio do réu só para expedir uma carta precatória para outro lugar, onde a prova vai ser colhida? Não faz sentido, né? Então, realmente, na maior parte dos casos, há uma grande margem de possibilidade do juízo do foro do domicílio do réu dizer: eu não sou mais adequado, eu não sou mais conveniente, né? E remeter os autos para o foro do local de produção das provas. Entra nesse cenário também uma outra temática, que é a temática da dissertação do Daniel, né, que ele vai defender na semana que vem, lá na UFBA. Espero que ele tenha convidado todos vocês, numa banca magnífica com o professor Márcio Faria e com o professor Edilton Meirelles, onde ele vai falar da cooperação jurisdicional nacional, que é um dos grandíssimos temas da atualidade. Né? E a cooperação jurisdicional nacional, né, que prevê a possibilidade de órgãos, não só jurisdicionais, mas vamos ficar nos jurisdicionais, né, eles cooperarem entre si para a prática dos mais diversos atos no nosso ordenamento, né, e inclusive a possibilidade deles cooperarem por concerto, ou seja, por um negócio processual firmado entre eles, né, é uma das possibilidades de modificação de competência, porque se admite, por exemplo, que dois órgãos jurisdicionais façam um concerto, né, um negócio entre eles, para que eles concentrem em um desses órgãos a competência para produzir provas sobre um fato comum, as ações que eles conduzem, né, ou concentrem nas mãos de um deles a competência para penhorar, avaliar, expropriar patrimônio de um devedor comum, né, a vários processos que eles conduzem, esse inclusive é o tema do Daniel, e eles podem compartilhar competência também para decidir uma questão comum. É uma questão que está sendo discutida em mais de um desses processos. E tudo isso implica modificações de competência, né, que vão determinar, de certa forma,
Quem é que tem competência adequada para aquilo? Qual é o melhor para produzir aquela prova do fato comum? Qual é o melhor para julgar essa questão que é comum a vários processos? Né? Se forem alguns processos que se repetem de alguma forma. E isso está previsto no 64 do Código de Processo Civil e foi regulamentado pelo CNJ, na Resolução 350 de 2020 do CNJ, cuja leitura eu super recomendo, né? Sobretudo do artigo 6º. Agora, a noção de competência adequada, gente, em que pese eu tenha abordado ela aqui em diversas situações, muitas delas de processo individual, ela tem despontado ser imensamente, grandemente importante no âmbito do processo coletivo. Né? Bem, o que é que há de previsão de competência para o processo coletivo para que a gente enxergue essa importância tão grande do princípio da competência adequada naquele contexto? O artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, ele prevê que as ações coletivas, as ações civis públicas, elas devem ser propostas no foro do local onde ocorreu o dano. No foro do local onde ocorrer o dano. Ponto. E esse dispositivo, muito curiosamente, diz que o juízo desse foro vai ter competência funcional para julgar a causa. Aí a gente se pergunta, bem, o foro do local do dano coletivo é uma competência de foro, uma competência territorial, é uma regra de competência territorial. Mas aí o legislador vem logo em seguida e diz que é funcional. Né? Que loucura! Isso fez com que muita gente dissesse que isso é um caso excepcional de competência híbrida, né? Territorial funcional. E por que isso? Né? O Nelson Neri, o Liebman, né? Eles chegam a dizer que nesses casos nós temos situações em que o foro competente é definido porque ali o juiz vai melhor exercer suas funções. Ali o juiz vai exercer melhor suas funções e por isso seria também funcional aquela competência territorial. Né? E que dizer que ela é também funcional seria uma forma de colocar essa competência territorial como sendo um caso de competência territorial excepcionalmente absoluta. Se normalmente a territorial é relativa, essa seria absoluta. Né? Aí o Barbosa Moreira vem e diz, pelo amor de Deus, vamos desmistificar isso. Não precisa dizer que a territorial é funcional para ela ser absoluta. Né? O legislador não precisava ir a tanto, né, embolar as teorias que nós temos na nossa cabeça. Se quer dizer que aquela competência territorial é excepcionalmente absoluta, basta dizer é absoluta e pronto. Né? E a gente, depois disso, teve outros casos de leis que previram hipóteses de competência territorial absoluta, sem precisar embarcar nessa ideia de que é funcional. Né? Como o 209 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca como foro competente o do local da ação e da omissão, né? Ou da omissão, como o 80 do Estatuto do Idoso, que prevê como foro competente para as ações que envolvem idoso, em especial coletivas, o foro do domicílio do idoso. Né? Mas, enfim, a regra é essa. O foro competente é o do local do dano. Só que aí o 93 do Código de Defesa do Consumidor torna isso um pouco mais complexo. Por que que o 93 torna isso um pouco mais complexo? Bem, o 93, ele começa muito parecido com o segundo da Lei de Ação Civil Pública. Né? Por quê? Porque ele vem estabelecer, né, que o foro competente para ação coletiva, né, que tenha por objeto um dano local, é o foro do local do dano. Isso já está na Lei de Ação Civil Pública. Se ocorrer um dano local, o foro competente é o do local do dano. Não tem problema. Mas o 93 do CDC, ele vai um pouco além. Né? Por quê? Ele também traz uma regra de competência territorial para os casos em que o dano é um dano regional ou nacional. E ele prevê que é o foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, que é o foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, que vai ser o competente para as ações coletivas que versem sobre um dano regional ou nacional. Bem, grandes problemas surgem desse dispositivo. Primeiro, a gente saber o que é dano regional e o que é dano nacional. O que é dano regional? É o que envolve
toda uma região do país, né? É aquele que atinge mais de um estado, de uma mesma região, é aquele que atinge um número mínimo de comarcas, como alguns já sugeriram, né? E o que é o dano nacional? É aquele que envolve todo o território nacional ou que envolve mais de uma região? Uma loucura, né, gente? Uma loucura. Enfim, e, além disso, também surgiu uma controvérsia grande na interpretação desse dispositivo, né, porque ele realmente é dúbio. Né? Ele não deixa claro quais são os foros competentes para o dano regional e para o dano nacional. Então, a princípio, concluiu-se, tá bem, tá claro no 96 que se o dano é regional, o foro competente é da capital do estado ou do Distrito Federal. Está lá na lei. Né? Mas aí vem uma pergunta, assim, poxa, um dano regional que aconteceu no Nordeste e um dos foros possíveis é do Distrito Federal, super distante, né, do Nordeste. Será que o Distrito Federal será um foro adequado para poder julgar essa ação? Será que ele vai ser um foro apropriado, conveniente, tão distante do local dos fatos, tão distante da coletividade atingida, né? Provavelmente do local da produção das provas? Como fazer uma notificação adequada dessa ação para a comunidade? Até porque alguns podem querer intervir, há casos em que é possível essa intervenção, né, dos indivíduos. Né? Até mesmo o foro da capital do estado pode não se revelar o mais adequado. Né? Imaginem, por exemplo, um dano que atinja Juazeiro e Petrolina. Né? Por que o foro competente vai ser Salvador ou Recife? Eles seriam os mais adequados? Eles não estão perto do foco do dano, da população atingida. Né? Será que isso realmente garante um acesso à justiça efetivo por um processo devido, assegurando o contraditório, o direito à prova, a publicidade? Realmente é algo a se questionar. E no caso do dano nacional é pior ainda, porque já houve quem dissesse, interpretando o 93, que o foro competente, no caso de dano nacional, seria só o Distrito Federal. Né? A Ada Pellegrini já, por exemplo, chegou a defender isso, a saudosíssima professora Ada Pellegrini. Né? Mas pelo menos prevaleceu, né, inclusive na jurisprudência do STJ, a ideia de que os foros competentes por lei, em caso de dano nacional, seria do Distrito Federal ou da capital do estado. Né? Mas ainda assim, podem ser muito distantes do foco do dano. Podem ser muito distantes do foco do dano. Né? Basta vocês lembrarem do caso do Rio Doce, gente. No caso do Rio Doce, né, ocorrido em 2015, a gente teve aquele rompimento das barragens, né, e contenção de rejeitos da mineração da Samarco, né, em Mariana, Minas Gerais, e que atingiu não só Minas Gerais, atingiu também o Espírito Santo. Né? Enfim, nesse caso foi uma região só, se é que esse é o conceito para dano regional, mas poderia ter sido mais de uma, né? Poderia ter sido nacional. E aí, qual é o foro competente para isso? Né? Saiu um precedente do STJ dizendo que era Belo Horizonte, né? Mas Belo Horizonte não foi o foco. O foco foi lá em Mariana, né? E outras cidades, não foi Belo Horizonte. Será que lá é o local mais adequado para conduzir essa ação? Né? Ou é a cidade onde ocorreu a tragédia, que é um núcleo realmente da produção das provas, o epicentro da produção das provas, que está realmente próximo da comunidade afetada, né, por tudo aquilo que se está ali sofrendo. Né? Então, tudo isso há que ser considerado na definição da competência adequada para as ações coletivas. E é por isso que eu posso dizer para vocês, em síntese, que nas ações coletivas decorrentes de dano regional ou nacional, na forma do 93, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, né, é competente o foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, são foros concorrentes. Só que o juízo da capital escolhida ou do próprio Distrito Federal pode ser muito distante do foco do dano. Né? E é aí que se sugere que seja reconhecida em concreto, né, a competência adequada daqueles juízos das comarcas efetivamente envolvidas e atingidas pelo dano, né, porque isso facilita a produção da prova, a defesa do réu, a publicidade da demanda, a adequada notificação e cientificação
dos membros daquela demanda, e no caso do Rio Doce isso ficou muito evidente. Bem, o STJ, ele simultaneamente agradou e frustrou um pouco a todos nós no julgamento do conflito de competência 144922. Quem ficou curioso e quiser ir lá olhar, eu vou repetir o número do conflito de competência. É o 144922. 144922 de 2016. Ele tratou ali da questão da competência adequada, né, para ações que versavam sobre danos decorrentes do desastre de Mariana, lá em Minas Gerais. Né? Inclusive, nesse conflito de competência, tinha-se uma ação na Justiça Federal e outra na Justiça Estadual. E esse é um julgado paradigmático, por quê? Porque no julgamento desse conflito de competência, o STJ, ele invoca ideias típicas de competência adequada para poder definir qual o foro competente para essas ações coletivas. Né? O STJ busca o foro competente, se seria Belo Horizonte, se seria o governador Valadares, enfim, busca qual é o foro competente naquele caso, considerando qual é aquele que vai melhor exercer a jurisdição, onde vai se garantir a efetividade, que vai ter uma visão macroscópica do litígio. Né? A Gabriela Macedo, inclusive, que é orientanda do Fred, foi orientanda do Fred e está publicando em breve um livro dela sobre o assunto, ela fez uma análise maravilhosa desse julgado, e ela constata, né, que realmente, mesmo que eles não tenham se referido expressamente à ideia de competência adequada, olha, nós estamos buscando competência adequada. Não fizeram isso. Implicitamente, eles invocaram ideias típicas do princípio da competência adequada para definir qual o foro competente. Isso marcou. Né? Eu lembro que o Fred e o Daniel Neves chegaram a falar, a analisar esse julgado numa live que eles fizeram lá naquele momento mais delicado dessa pandemia horrorosa que a gente está vivendo. Agora, a despeito de vir esse espírito de competência adequada nesse julgado, que é paradigmático por isso, o foro escolhido realmente não pareceu ser o mais apropriado, porque escolheu-se o foro de Belo Horizonte, né, inclusive a Justiça Federal, não a estadual, e o foco foi em Mariana. Né? Então, para mim, a escolha é questionável, em que pese o espírito, né, que permeou essa escolha esteja de acordo com a principiologia que aqui sustento para vocês. A despeito disso, o Supremo Tribunal Federal, esse ano, no recurso extraordinário 1101/937, no recurso extraordinário 1101/937, de relatoria do Alexandre de Moraes, que teve repercussão geral reconhecida no tema 1075, 1075. Ele teve como um dos grandes focos que chamou a atenção de todo mundo o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, né? Que é aquele dispositivo que prevê a restrição territorial da eficácia das decisões coletivas. Um absurdo, né? Imagine, se um juiz de Salvador diz que uma propaganda que é veiculada nacionalmente é enganosa, de acordo com esse dispositivo de lei, isso só vale para Salvador. Então, você não pode veicular propaganda em Salvador, mas no resto do Brasil pode. Aí você teria que entrar com dezenas de ações, centenas de ações, uma para cada comarca brasileira, para poder conseguir que a propaganda enganosa saísse do país como um todo. Não existe isso, né? Restrição territorial da eficácia da decisão do juiz. A coisa julgada, né? A eficácia da decisão não se restringe territorialmente. Né? Essa territorialidade é para o exercício da competência. Então, o STF finalmente julgou esse dispositivo inconstitucional, o 16 da Lei de Ação Civil Pública. Só que ele não fez só isso. Além disso, ele tratando da ação civil pública, que tem por objeto dano nacional e regional, ele disse expressamente que a competência tem que ser definida com base no 93, inciso 2º, preso à lei. Ou seja, é competente o foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, aplicando as regras do Código de Defesa do Consumidor, né, sobre o assunto. E, além disso, além de ter ficado super preso em lei e desconsiderado tudo o que vimos aqui sobre competência adequada, né, esse mesmo julgado diz que se forem ajuizadas múltiplas ações civis públicas, né,
nesse contexto de um dano nacional ou regional, né, quando é fixada a competência, com base no 93 do Código de Defesa do Consumidor, na capital, no Estado, no Distrito Federal, né, se firma a prevenção daquele juízo que primeiro conheceu a ação para o julgamento de todas as outras. Então, vejam, você pode firmar a competência no Distrito Federal, que é super distante do foco do dano, e ele ainda vai ser prevento para receber qualquer outra ação que verse sobre aquele assunto, né, mesmo não sendo adequado. Enfim, é um julgado lamentável que ignora as exigências de competência adequada, que são importantíssimas no âmbito das ações coletivas. Agora, tudo bem, o Supremo não está atento, o Judiciário não nos deixou tão orgulhosos, mas o legislador está atento. Nós temos hoje, como disse a vocês, 2 projetos de lei de ação civil pública, né? Um deles de autoria do deputado Paulo Teixeira, que teve muita participação do FRED, né? É um projeto do FRED, que é o 4441 de 2020. E esse projeto de lei, no artigo 7º, ele prevê expressamente que o juízo da ação coletiva, ele vai poder controlar de ofício a sua competência, né, quando ele observar, no caso concreto, que há outro foro que tem melhores condições de conduzir o processo, garantindo mais efetividade para a tutela coletiva, né? E expressamente esse dispositivo, além de prever que o juiz pode controlar a sua competência adequada, ele prevê os critérios que o juiz pode considerar, né, exemplificativamente, né, sem fechar muito, dizendo que ele deve considerar, né, se aquele foi o local em que ocorreu os fatos, né, que ele deve observar se vai ser mais fácil ali produzir as provas ou não, se ele está próximo da residência dos membros daquele grupo, as exigências de publicidade da demanda, até a estrutura, né, do judiciário deve ser considerado, né, na hora de se fazer essa escolha. E tudo isso está nesse projeto de lei. Agora, tem um outro projeto de lei, que a gente diz que é o projeto do IBDP, que teve muita participação do Vitorelli, que parte um pouco desse projeto anterior do FRED, que é o 1641. E esse projeto de lei 1641, né, ele também prevê a competência adequada, também prevê esses mesmos critérios e parâmetros que o juiz deve considerar para aferir se tem ou não competência adequada para poder julgar aquele caso, né? Agora, esse é um projeto de lei que foca mais na questão do conflito de competência. Porque ele prevê que quando há um conflito de competência, um diz que não é o competente, o outro diz que não é o competente, por exemplo, a solução do conflito de competência pelo tribunal deve ser feita na busca daquele órgão que tem competência adequada, ou seja, quando há esse conflito que se foca na busca da competência adequada. E esse segundo projeto de lei ainda tem a preocupação de dizer que você não pode firmar prevenção com um juízo que não tem competência adequada, né? É o parágrafo 3º do artigo 8º desse segundo projeto de lei, que prevê que o critério de prevenção ele só vai ser aplicado de forma residual, né? E que você só pode considerar um órgão prevento se ele antes for adequado para julgar aquele caso, né? E eu não vou tomar muito do tempo de vocês, né? Essas são, assim, as principais considerações que eu posso fazer em torno da competência adequada no âmbito das ações coletivas, esse tema, assim, de extrema atualidade, de grande importância para todos nós, né? E que nos garante, sem sombra de dúvidas, a condução dos nossos processos por aquele julgador que tenha melhores condições de fazê-lo e que não precisa fazê-lo isoladamente, né, que pode fazê-lo em cooperação com outros julgadores, nesse contexto tão bonito que se criou aqui no Brasil da cooperação judiciária nacional. É isso, agradeço muito a todos vocês e estou à disposição. Eu não sei se será possível chegar aqui a alguma pergunta ou algo equivalente. O Marcos está na nossa sala? Sim, professora. Fagner. Olá, Fagner, tudo bom? Tudo bem.
Obrigado, professora. Que palestra brilhante, né? A gente fica sem palavras. É uma grande oportunidade de aprendizado, com um tema atualíssimo, né? Com enriquecimento por meio de doutrina, o que se tem mais de novo a título de julgamento do STJ, um posicionamento do STF também. E a aula magna nos coloca bem pensativos e nos traz reflexões sobre essas questões, né, que envolvem, de certa forma, dogmas processuais e a efetivação da justiça, né, da melhor forma, da maneira mais adequada, né, de acordo realmente com aquele juízo que reúna melhores condições para proceder com os julgamentos naqueles casos concretos. Então, e relativiza muito tudo, não é, Fagner? Toda aquela nossa concepção de competência territorial relativa, que o juiz não pode conhecer de ofício, fica bem flexibilizada, né? A gente está vivendo uma fase de muita flexibilização das regras processuais, né? De um modo geral, né? A gente tem passado por isso, né? Através das ideias do professor Fred sobre a questão da convencionalidade, né? 190, salvo o melhor juízo. O professor Fred também tem um livro belíssimo que ele escreveu recentemente sobre a questão dos procedimentos especiais e uma valoração muito mais da questão da técnica do que do procedimento ou da denominação do procedimento em si, né? Aquele livrinho amarelo do professor Fred, brilhante também. Então, acho que o direito processual ele tem acompanhado todo esse movimento de flexibilização e, de certa forma, eu acho que demorou um pouco e eu acho que foi talvez um dos últimos ramos que realmente tenha mergulhado nesse processo de constitucionalização. Ou seja, os princípios processuais constantes na Constituição, né, passam cada vez mais a irradiar efeitos quando a própria questão procedimental ela se flexibiliza, ela permite que esses efeitos cheguem até ela. Então, isso é um grande avanço também que nós temos dentro dessa perspectiva processual. Então, não tenho muito mais do que me alongar, somente agradecer a professora Paula, agradecer também a professor Daniel, porque nos possibilitou essa aproximação, agradecer aos professores que estão presentes e acompanhando, aos alunos. O professor Pedro, professora Paula, ele precisou sair para uma reunião aqui na hora da FATEC, mas deixou os agradecimentos, tá? E assim a gente vai dando os pontos, né, finais dessa magna aula na própria acepção da palavra. Minha gratidão eterna pela sua participação aqui e fica o convite, né, para próximos eventos e, quem sabe, após passarmos por esse período, né, até mesmo encontro presencial, né, nas nossas pós-graduações, que já estamos pensando já em dar uma dinamizada com relação às pós-graduações também. Então, é uma forma apenas como um pontapé de partida, né, um ponto de partida, né, para que a gente possa restabelecer esse vínculo em um momento futuro aí. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Valeu. Tchau, tchau.